Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Mas antes, não esqueça do like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e me segue lá no Instagram, tá bom? Bom meus amores, o vídeo de hoje vai ser um relato de parto. E como vocês estão vendo aí no título do vídeo, eu vou estar fazendo algumas comparaçõezinhas assim com a minha primeira e segunda gravidez, ok? Então vamos pro vídeo. Então, gente, o parto da Laura foi um parto cesárea marcada e estava marcado para o dia 8 de agosto, mas aconteceu de ela querer nascer um dia antes da cesárea marcada, né? Então a Laura nasceu no dia 7 de agosto de 2019, né? Da Laura eu cheguei a sentir algumas contrações antes do parto. Ou seja, eu cheguei a entrar em trabalho de parto, mesmo sendo um parto marcado, né? Mesmo sendo cesárea marcada, né? Acontece. Então foi por isso que ela não nasceu dia 8, ela resolveu nascer dia 7. E aí eu vou contar pra vocês assim um pouquinho como foi. No dia 6 de agosto foi aniversário do Arthur, né? Essa é a diferença aí entre eles têm um dia de diferença só. Como eu disse que ia fazer algumas comparações, né? Então vamos lá. O Arthur ele nasceu dia 6 de agosto de 2013. Foi um parto cesárea marcado também. Do Arthur eu não senti absolutamente nada. O meu médico na época ele marcou meu parto pro dia 6 de agosto de 2013. E foi naquele dia certinho. E antes disso eu não havia sentido nada, nenhum tipo de dor, tampão saindo, nada disso. Eu tava normal, me sentindo muito bem. Fui lá dia 6, ganhei ele certinho, meu parto aconteceu certinho e nada me aconteceu antes, eu não cheguei a entrar em trabalho de parto nem nada. E a diferença foi, né, que o da Laura, sim, ela não nasceu no dia que a gente marcou, que o médico marcou, né, e eu entrei sim em trabalho de parto, eu cheguei a entrar. Como eu disse, né, no dia 6 de agosto foi aniversário do Arthur, ele ganhou uma festinha, então a gente foi lá pra casa da minha mãe, né, porque assim, a gente ia fazer uma festa pra ele, mas acabamos que não fizemos porque a gente tava sem tempo, a gente tava numa correria, já tava perto do parto da Laura já, né, já tava perto de eu ganhar, então a gente ia fazendo só um bolinho mesmo lá na sala de aula dele, junto com os amiguinhos dele, e acabou que nem isso deu pra gente fazer, tava toda uma correria, um corre-corre que só, mas mesmo assim a minha irmã tinha dado uma festinha pra ele, ela disse que ia fazer um bolinho lá na casa da minha mãe, pra gente poder ir pra lá e tal, e assim foi, assim aconteceu, eu até gravei vídeo pra vocês, tá aí no canal. Então a gente foi, né, no dia 6 a gente foi pra lá, pra casa da minha mãe, curtir a festa do Arthur, curtimos a festa dele tudo normal e tudo mais, e aí tá, tomamos banho pra se aprontar pra dormir e tudo mais, Arthur dormiu, o Bruno dormiu, e aí eu sempre ficava um pouquinho até mais tarde se mexendo no celular e tal, aí eu tava até, se não me engano, eu tava editando as fotinhas do aniversário pra poder postar, né, no dia seguinte, ou até naquela hora mesmo. Aí, enfim, só sei que quando foi dando por volta de 2 horas da manhã, eu comecei a sentir umas dores na barriga, né? E aquelas dores eu achei que fosse gases, né? Então eu fui deixando. Aí foi 2, 3, aquela dor ficava insistindo em mim. Aí eu achei muito estranho, ai que dor estranha, porque assim, eu não sabia discernir assim, a dor da contração, porque eu nunca tinha sentido uma contração, né, assim, de trabalho de parto, porque no do Arthur não aconteceu nada disso, né, então essa foi a diferença. Já no da Laura eu tava sentindo essa dor, mas pô, eu não sabia se era contração, nunca tinha sentido, né. Tá bom, aí foi na madrugada do dia 7, né, do dia 6 pro dia 7. Aí era dia 7, 2 e pouca da manhã, e eu sentindo aquela dor. Gente, eu não consegui nem dormir mais. Eu fiquei tão preocupada que aquela dor não passava, ela vinha e passava uns 10 minutos, ela voltava de novo. Às vezes passava 20 minutos sem sentir aquela dor, ela voltava de novo. Então eu fui lá no Google, pesquisei como que é uma contração de trabalho de parto, como que é a contração de treinamento. Então eu pesquisei tudo isso, e eu fiquei muito preocupada. Eu falei, não, será possível? Será que eu tô entrando em trabalho de parto? Será que eu tô sentindo contração? Tava muito estranho, porque ela ia e voltava, ela ia e voltava, ela ia e voltava. Então isso foi a madrugada inteira, eu cheia de sono, cansada, doida pra dormir. Eu tava com muito sono, mas eu não consegui por conta da dor. Não foi, gente, uma dor tão forte assim, não foi uma dor muito forte, mas foi uma dorzinha chatinha, sabe? Tipo, chegava assim, sabe, eu fazia cara feia, mas não foi, eu acho que eu ainda não senti a contração daquela do finalzinho ali pra ganhar mesmo. Eu acho que a que eu senti ainda tava no iníciozinho, mas doeu. E aí então, foi dando 3h30, 3 horas, 3h30, 4 horas, 4h30 e tal. Aí eu fui, peguei o bloco de notas do meu celular e fui anotando o tempo que ela foi me dando essa dor, né? Eu fui anotando lá. Tal hora deu, aí tal hora deu de novo. Eu fui anotando pra poder ter uma noção de se é uma contração ou não.
E aí, gente, eu cheguei à conclusão que era uma contração. Então eu fiquei a noite toda com a cabeça a mil. Fiquei pensando, o que eu faço? No dia seguinte o Bruno ia trabalhar. E aí, então eu fiquei... no intervalo que eu não tava sentindo aquela dor, eu aproveitava para dormir, eu caía no sono. Mas quando aquela dor voltava de novo, eu acordava e ficava, né, sentindo a dor, esperando a dor voltar, e eu sentia aquela dor. Então eu falei, não, é a contração que eu tô sentindo, estou entrando no trabalho de parto. E aí, foi quando amanheceu, enfim amanheceu, eu tava sentindo aquela dor constantemente, toda hora aquela dor vinha, aquela contração. E aí eu comecei a ficar muito preocupada. Aí assim, as malas de maternidade dela e as minhas já estavam tudo prontas, tudo certinho, tudo arrumadinho. As coisas na casa, assim, o berço dela já estava arrumado, estava tudo em ordem já. Só que eu, como estava marcado ainda, faltava um dia ainda, né? Pra ela nascer, na minha cabeça, né? Faltava um dia ainda, mas quem imaginava que ia ser aquele mesmo dia, né? Mas enfim, eu queria ainda fazer o meu cabelo nesse dia e a minha unha, minha sobrancelha, minha unha do pé da mão. Enfim, eu queria ter feito essas coisas pra poder eu ir pro hospital arrumadinha. Meu cabelo tava sujo já há alguns dias. Eu tinha alguns dias já sem lavar, eu precisava lavar ele e fazer. Então acabou que eu tive que ir com ele já sujo pro hospital. Eu queria fazer minha sobrancelha estava grande, minhas unhas estavam todas quebradas e sem esmalte, e a unha do pé eu tava precisando fazer. Então eu queria ter feito essas coisas, mas infelizmente não deu pra fazer. E aí tá, amanheceu, aí eu levantei, fui no banheiro fazer xixi. E aí quando eu fui me secar, eu vi uma diferençazinha no papel e pensei assim comigo, deve ser meu tampão mucoso que tá saindo. E aí eu dei uma pesquisada, né, pra ver como que era, que cor que era, pra saber se era o tampão mesmo, né, porque eu também nunca tinha passado por isso, né, como eu disse, do Arthur não chegou a sair nada, nem nada disso. Enfim, então tudo foi novo pra mim. Aí fui no banheiro e tal, vi isso. Aí pensei comigo, não, eu acho que eu tô entrando em trabalho de parto mesmo por conta dessas contrações, dessas dores. E por causa desse negócio que tá saindo, que eu acho que é o tampão e tudo mais. Então era por volta de mais ou menos, não sei se era às 5h30, 6 horas. Era bem cedinho mesmo, 6 horas, 6 e pouquinho assim. E aí o Bruno tava levantando pra ir trabalhar, acho que era às 6 e pouca. Aí eu falei com o Bruno assim, então Bruno, eu tô sentindo dores assim, eu fui fazer xixi, saiu um negócio, parecendo um tampão e tudo mais. Eu pesquisei, parece que é isso mesmo. Mostrei pra ele os tempinhos assim que tava me dando aquela dor. Tava espaçado, mas tava vindo e voltando, e eu tava falando com ele, ainda tava sentindo aquela dor e tudo mais. E aí ele ficou preocupado. Eu falei, Bruno, então, se você não ia trabalhar, vamos pro hospital, ligar pro meu médico pra ver o que ele fala e tudo mais. Então, se você não ia trabalhar hoje. Aí, enfim, a gente pegou o celular e ligou pro meu médico, era bem cedinho, era às 6 e pouquinho assim da manhã. Aí ligamos, chamou a primeira vez, ninguém atendeu. Aí na segunda vez ele atendeu. O Bruno falou pra ele o que eu tava sentindo, qual era a minha situação. E aí foi quando ele falou pra me procurar uma emergência daqui onde eu moro mesmo, de perto da minha casa, pra o médico lá, alguém que me atendesse, visse a minha situação pra ver como é que eu tava, né? Dependendo da minha situação, eu ia pra lá, pro hospital, encontrar com o meu médico, que ele falou que era pra eu ir pra lá. Se não, dependendo do que ele falasse, o parto só ia ocorrer no outro dia mesmo. Mas enfim, aí a gente pensou assim, bom, já vamos levar as malas da Laura, a minha bolsa, tudo do hospital, porque se acontecer de eu ficar no hospital já internada, eu já estou com tudo aqui. Aí o Bruno ele fez a mesma coisa, porque ele ficou de acompanhante comigo, né? A gente já estava tudo planejado que ele queria ficar no hospital comigo, então ele já tinha arrumado até a bolsa dele também. Então assim a gente fez. Gente, eu tô balançando aqui, porque tá eu e Arthur aqui, a gente tá balançando a Laura no carrinho. Se vocês me verem assim, balançando, que eu tô ajudando a balançar o carrinho aqui. Aí, gente, foi isso. Aí arrumando essas coisas e tudo mais. Peguei as bolsas da Laura, peguei meus documentos, né, que ia pra dar entrada na internação, o meu cartãozinho do plano de saúde e tudo mais. Aí pegamos tudo, todas as nossas coisas, minhas bolsas. Aí, enfim, o Arthur tava dormindo ainda, era cedo ainda, né? Arthur tava dormindo, então deixamos ele dormindo. Aí pegamos nossas coisas, descemos. Aí nesse dia eu não comi nada. Eu me lembro que eu não tomei água nem nada. Eu me lembro que eu peguei uns quatro biscoitinhos de sal, né? Aqueles creme crack, só pra comer assim. Aí levantei, escovei os dentes, coloquei só um vestido mesmo, que eu tava usando muito na gravidez. Coloquei um vestido, ajeitei meu cabelo assim, não fiz maquiagem, não fiz nada. Peguei todas as minhas coisas que já estavam arrumadas. Ai, gente, vou dar uma pausinha aqui que a Laurinha tá chorando. Daqui a pouco eu volto.
Aí tá, gente, foi isso. Descemos a escada com tudo, colocamos tudo no carro, tudo mais. E aí avisamos minha sogra no dia, né? Falamos que eu tava sentindo aquelas dores, né? E que ligamos pro meu médico. E meu médico pediu pra mim ir procurar emergência. E aí, dependendo, eu ia encontrar com ele lá no hospital. Aí ela ficou sabendo, tudo certo. Aí ela ficou cuidando do Arthur aqui, cuidando das coisas pra gente, né? Que se caso a gente não voltasse, né? Que foi o caso, ela já estaria sabendo de tudo e ela estaria tomando conta das coisas pra gente. E aí tá, partimos de lá pro hospital, mais próximo da minha cidade, não foi aqui da minha cidade, foi um hospital de outra cidade, que é próximo da minha. Aceitava meu plano, foi particular. E aí chegou lá, fiz a minha fichinha, né? Tava bem vazio, não tinha ninguém praticamente. Aí quando o médico me chamou, chegou lá e me fez umas perguntas, né? Faz umas perguntas se eu fiz algum tipo de cirurgia, se eu bebo, se eu fumo, se eu quê. É aquelas perguntas que fazem, né? Aí depois depois de todas as perguntas, ele pediu pra eu deitar numa macazinha que tinha, né, no consultório dele. Ele é um médico obstetra, né, no caso, ginecologista. Então eu fui, deitei na maca, já sem a calcinha no caso, né, a parte de baixo. E aí ele colocou um paninho, né, cobriu assim e tal. E aí ele me deu toque. Aí ele me deu toque, ele falou que eu tava com 1 centímetro de dilatação. E realmente ele reparou que o meu tampão tava saindo mesmo. E aí depois ele foi e fez uma ultrassom minha pra ver como que estava a Laura. Primeiro ele viu como que eu estava, né. No aparelhozinho dele de pressão do consultório dele, tá, a minha pressão tava 12/8. Não sei se era 12/8. Só sei que ele pediu pra eu passar no outro consultório e conferir. Não sei se estava 12 ou estava mais alta, não sei, não lembro. Não ouvi direito quando ele falou, só sei que ele pediu pra eu ir no outro consultório pra conferir, né? Porque por conta das contrações que eu tava sentindo, a pressão devia estar alta, né? Poderia estar um pouco mais alta do que o normal. Aí foi, comigo tava tudo bem, mediu minha pressão, deu toque, né? Tudo certo. E aí depois ele foi e fez uma ultrassom minha pra ver como que estava a Laura. Aí nós escutamos os batimentos cardíacos dela, tava tudo normal, tudo certinho. Ela tava lá bonitinha, mexendo, tudo normal. E até então tava bem, só que eu só tava sentindo as contrações, né? Vinha e parava. E aí minha pressão, quando ele pediu pra eu ir lá no outro consultório, ela tava um pouquinho alta, ela tava 14/9, se eu não me engano, 14/8, 14/9, um pouquinho alta, né? Então aí foi quando ele foi e me perguntou o que o meu médico falou. Aí eu contei pra ele que o meu médico falou que era pra eu procurar uma emergência, e daí ele ia ver através da emergência, né, pra ver o meu caso. Ele faria o meu parto no dia, ou dependendo, não sei o que ia fazer, no outro dia, enfim. Aí ele foi falando, então, seu parto vai ter que acontecer hoje, porque por conta da sua pressão, está tudo bem com você, está tudo bem com a sua filha, mas a sua pressão está um pouquinho alta e você, não adianta te mandar para casa, que você pode sentir, a sua bolsa pode estourar a qualquer momento, ou então você pode sentir dores mais fortes durante a madrugada, aí você vai ter que voltar de novo. Então, se você puder entrar em contato com o seu médico de novo, se quiser que eu mesmo fale com ele, eu falo pra estar realizando sua cesárea hoje. Aí ele me perguntou, foi uma cesárea marcada? Eu, sim, seria pra quando? Eu falei, seria pra amanhã. Aí ele, então vai ter que adiantar pra hoje. Eu sugiro que ele adiante pra hoje. Aí foi, peguei o telefone, liguei pra ele e dei pra esse médico falar com ele. Ele mesmo se ofereceu pra falar. Aí ele foi, falou com o meu médico, né, que o meu caso era aquele e que sugeria, né, que meu parto fosse realizado naquele dia ali mesmo, pra não ter que voltar pra casa e acontecer o pior, né? Eu senti mais dores, ou a minha bolsa estourar, ou minha pressão poderia ficar mais alta, enfim, né? Então era melhor fazer logo. Um dia de diferença. Aí o meu médico foi falar, então pode mandar ela, pode falar pra ela que ela pode vir pra cá pro hospital. Aí o Bruno falou que ele falou que era pra gente poder ir pra lá pro hospital então, que foi no caso lá no Rio, né? O Hospital Pasteur, onde eu tive a Laura, que ele ia me operar mais tarde. Então ainda era de manhã, se não me engano, já era umas 10 e pouca da manhã, 9 e pouca, acho que era 9 e pouca da manhã. Pegamos o carro e aí daquele local a gente foi pro Rio. Aí fomos, aí, gente, eu tava sem comer nada, eu só comi aqueles 4 biscoitinhos, mas era óbvio mesmo eu continuar sem comer, porque como eu sabia que eu ia fazer uma cesárea, eu não comi, né? Eles tinham passado a dieta pra mim, mas no caso, se fosse meu parto fosse no outro dia, né, certinho, mas como aconteceu antes, eu evitei de comer, de ficar comendo. Aí pegamos a pista e tal, aí enfim, chegamos no Hospital Pasteur,
ele me deixou lá na emergência, foi estacionar o carro, tudo certinho. E aí eu dei entrada no hospital, eles fizeram uma consulta comigo, né? Fizeram as mesmas perguntas que o outro médico no outro hospital fizeram. E deu toque de novo, né? Pra ver como que já tava nessa situação. Se eu não me engano, eu ainda tava com... Não sei se eu tava com 2, nem lembro mais. 1,5 centímetro ou 2 centímetros. Mas ainda tava bem pouquinho ainda. Aí só sei que eu dei entrada, né, a minha internação saiu e aí eu fiquei, né, ela me deixou um pouquinho lá no cardiotoco, no caso, né, pra eu fazer aquele exame do cardiotoco, pra escutar os batimentos da Laura, né, pra ficar monitorando. Aí eu fiquei por 20 minutinhos só. Aí depois disso, fiquei lá uns 20 minutos, depois ela foi lá me buscar e me liberou. Aí tá, aí depois daquela salinha eu fui pra um box do lado, é um quartinho de emergência, assim, né? Quando a pessoa chega, se estiver quase ganhando, a pessoa ganha ali mesmo. Enfim, fiquei ali por algumas horas. Aí lá eles me deram a roupa cirúrgica, né? Um roupão e a touquinha, no caso, pra eu ficar ali aguardando. Depois eles me deram um papel lá pra eu preencher, né? Que são os termos do hospital, aquelas coisas todas e tudo mais, enfim. E aí o Bruno também assinou uns papéis lá, preencheu algumas coisas, essas coisas papeladas assim, né? Aí tá, quando foi por volta de... Acho que já era umas 4 e pouca. Era umas 4 e pouca. Foi um maqueiro lá me buscar, né, de cadeira de roda, pra me levar lá pra cima, lá pro meu apartamento, pro meu quarto, que meu quarto já tinha sido liberado pra mim. Aí passamos pelo elevador e tudo mais. Aí cheguei até o meu quarto, ele me levou até lá, né? Aí o Bruno foi indo também, foi trazendo as coisas, foi levando as coisas. E aí eu fiquei lá no meu apartamento. Aí fiquei mais à vontade e tal. Fiz tour pra vocês, gravei tudo lá, tá lá no vídeo do parto. Aí depois eu gravei tudo lá pra vocês que eu lembro. Aí enfim, só sei que quando foi mais ou menos 5 horas da tarde, mais ou menos, o anestesista chegou lá, perguntou meu nome, perguntou como que eu tava, né, tudo mais, aquelas coisas todas. E ele tava com um papelzinho, ele tava anotando algumas coisas lá, perguntando se eu tinha alergia a alguma coisa ou outra, se eu tomo algum tipo de remédio e tudo mais. Se apresentou, né, falou que era o anestesista que ia ficar comigo lá. Era muito simpático, gostei muito dele, um amorzinho. Aí depois de um tempinho veio uma enfermeira, mediu minha pressão. Eu acho que escutou os batimentos do meu cardíaco também, aquele aparelhinho que escutou o batimento, né, do coração. Acho que foi só isso mesmo, porque o soro, aquelas coisas todas, foi feito tudo na sala de cirurgia. Aí tá, e depois foi o Bruno lá só aguardando, só esperando. Eu já tava ficando bastante ansiosa, porém eu não tava mais com medo, assim, sabe? Ai, mas eu tava assim já, tipo aquele negócio assim, ai meu Deus, tá chegando a minha hora de passar por uma cesárea de novo. Meu Deus, uma cirurgia. E fiquei pensando. Já no do Arthur, eu fiquei... o médico disse que ia me operar, o quê? Era 8h30 da noite. Ele mandou ir de manhã para o hospital. Aí eu fiquei internada e ele disse que ia me operar de noite. Ia ser 8h30. Aí aconteceu da outra moça no hospital que eu ganhei o Arthur. Foi particular também, tudo particular. Mas era quarto de enfermaria, era quarto com 2 leitos. Aí eu fiquei numa maca e a outra mamãe ficou em outra. Já no da Lara eu fiquei no apartamento. Aí tá, na época do Arthur, quando foi 8h30, o anestesista, ele tinha se atrasado. Ele se atrasou. Ele chegou, que era umas 9 e pouca. Ele chegou 9 e pouca. E aí acabou que... Aí era pra eu ter ido, né? Mas aí acabou que não foi eu. Quem foi na minha frente foi outra menina, porque ela acho que a bolsa dela tinha estourado. Ela tava perdendo líquido, um negócio assim. E ela tava sentindo muita dor, então... E eu tava super de boa, não tava sentindo nada. Aí eles operaram ela primeiro, né? E aí depois que eu fui, acabou que foi ganhar o Arthur às 10 e pouca da noite. Não, eu fui 10 e pouca pra sala de cirurgia e ele nasceu 11 e pouca, 11 e 5, se eu não me engano. Agora eu não tô lembrando direito. Aí tá, eu e o Bruno ficamos lá esperando, né? Ansiosamente, eu já tava com um nervosinho. Mas enfim, fiquei lá esperando, né? Aí quando foi umas 5 e pouca, foi uma enfermeira lá, uma menina lá que tava lá de plantão, e mais um maqueiro com a maca. Aí chegou lá, abriu a porta e falou, vamos lá? Você tá preparada? Aí eu, ai meu Deus, vamos. Aí, gente, enfim, chegou a minha hora de ir pra lá. Aí ele me deitou na maca, eu sentei assim, deitei, me ajeitou, me cobriu, né, com um lençolzinho. E aí me levaram, gente, na maca. Aí o Bruno veio, nossa, que nervoso. Aí nessa hora me deu um nervosismo, aumentou um pouquinho, né?
Aí, ao mesmo tempo, uma emoção muito forte, assim, saber assim, meu Deus, daqui a pouco a minha filha vai estar aqui comigo. Ai, gente, é um momento, assim, que você fica anestesiada, fica aérea. É uma coisa, assim, muito estranha, muito emocionante, muito boa. Aí tá, aí depois da... Ah, não foi maca, não, que me levaram, não. Foi na cadeira de roda de novo. Foi na cadeira de roda, que aí eu lembro que eu fiquei numa cadeira de roda com um pano, assim, na minha perna. Foi cadeira de roda, não foi maca, não. Maca foi só na volta, que eu saí da sala de cirurgia, que eu já tinha ganhado. Eles me levaram pro meu quarto de volta na maca, isso. Aí eu fiquei lá, aí entraram no centro cirúrgico, abriram a porta assim, aí ficou uma enfermeirinha assim, tudo novinha, né? Falou, seja bem-vinda, boa sorte, sabe? Parece que eu tava entrando no céu, assim. Uma coisa assim, muito emocionante. Aí, muito legal também, um amorzinho pessoal do hospital. Tem muito carinho com a gente, muito cuidado. Aí me levando, né, o rapaz, o maqueiro, né, o enfermeiro, não sei, me levando na cadeira de roda. E aí eu fiquei esperando um tempinho, assim, num localzinho lá, né, antes de entrar na sala de cirurgia mesmo, de fato. E aí depois veio o meu médico, falou comigo, me abraçou, me beijou, perguntou se eu tava bem, falou se tá sem comer desde cedo, né, eu tô com muita fome. Aí ele, daqui a pouquinho você vai poder comer, daqui a algumas horinhas. Aí o anestesista também falando comigo toda hora, me acalmando, assim, sabe? Porque eles vê que a gente fica nervosa, né? Então eles ficam falando assim, falando, batendo papo com você pra te acalmar, né? Aí enfim, ele, vamos lá, vamos. Aí foi me levando, ai meu Deus, me deu nervoso nessa hora. Me pegou, me levou, abriu a porta da sala de cirurgia, eu vi a maquinha lá, aquelas luzes assim, né? De operar os outros. Aí eu sentei na maca, a moça me levantou meus pés assim, né, a enfermeira que tava lá. E na hora que eu sentei na maca, a gente viu uma contração. Ela falou pra me deitar, eu falei, espera um pouquinho que minha barriga tá doendo muito, tá sentindo bem a contração agora. Aí ela, aí veio fortuna. Aí eu doida pra ser anestesiada logo, porque depois que eu fosse anestesiada, não ia sentir mais contração nenhuma, né, gente? Então até então eu tava desejando anestesia logo. Aí me prepararam, amarraram meu braço, né, um negocinho que bota. A anestesista conversando comigo toda hora. Aí ele foi, colocou o soro, colocou os calmantes, né? Que eles vão colocando calmantes toda hora pra você dormir. Mas a gente fica grogue, né? Só fica grogue, só com vontade de dormir, com sono, mas eu não durmo, eu fico com o olho aberto. E aí, enfim, né? Eles passaram um negócio nas minhas costas, aí o anestesista mandou eu deitar de lado, aí ele já ia aplicar a anestesia. Aí eu, ai meu Deus, é agora. Eu já tinha esquecido como que era a sensação de estar anestesiada, né? Há 6 anos que eu tinha sentido no parto do Arthur. Então, eu não lembrava, assim. Só sei que quando a gente tá lá ganhando, né? O bebê, quando a gente tá na sala de cirurgia, a gente sente um pouco assim, como se fosse sensação de falta de ar, porque você quer respirar fundo. Mas a parte daqui do seu peito para baixo, da barriga para baixo, você tá anestesiado, então fica parecendo que tá um peso, ainda mais que enquanto o bebê está dentro da tua barriga ainda. Então você sente aquele peso, assim, você não consegue respirar fundo, sabe? Então é um pouco agoniante, mas dá para você ficar ali de boa ainda. Dá pra você conseguir ficar até o final ali. E aí depois de uns minutinhos começou a vir aquele calor assim, depois aquele frio, aí formigando, aí enfim, gente, eu não senti mais nada, uma coisa estranha, é uma coisa muito estranha. Não senti mais nada e tal. Aí eles começaram a cortar, né? Depois eu senti um cheirinho de cabelo queimado, que é a hora que tá cortando a barriga, a pele da gente, né? É o bisturi, né? Então, aí nesse momento, assim, mais ou menos, o Bruno entrou, eles liberaram pro Bruno entrar, quando já tá cortando, né? Aí o Bruno entrou, o Bruno foi tirando foto, foi filmando, né? Vocês vão conferir tudo aí no vídeo do parto, o vídeo do parto já tá aí. E depois de um tempinho, assim, mais ou menos, alguns minutinhos, a Laura nasceu, né? Eu tava bastante grogue mesmo. Depois de um tempinho, depois que a Laura já tinha nascido, já tinha tirado a Laura, acho que já tava costurando. Acho que foi o momento que eles estavam mexendo, cuidando de mim pra começar a costurar. Eu senti um enjoo forte e eu comecei a vomitar. Vomitei aquele líquido amarelo, né? Eu deitada, eles mostrando a hora pra mim, Bruno filmando, tirando foto e eu virando, vomitando. Aí esperaram um tempinho, né? Pra depois continuar tirando foto e tal. Mas essa foi outra diferença. No do Arthur eu não senti nada, no do Arthur eu não senti enjoo na hora do parto, na sala de cirurgia, né? Não senti enjoo, eu não vomitei, nada, gente, nada mesmo. Foi tranquilo. Já no da Laura foi tranquilo também, mas eu senti o enjoo e vomitei, eu acabei vomitando. E aí, tá, enfim, terminou. Aí quando a gente tiraram da maca da cirurgia e passaram pra maca que ia levar pro quarto,
Ai, gente, eu tava tão feliz, eu tava me sentindo bem, tava assim, tranquilinha, sabe? Assim, ai, tipo, ai, passou, acabou, graças a Deus minha filha nasceu, tá tudo bem com ela, tá tudo bem comigo. Ai, agora eu vou pro meu quartinho, eu tava anestesiada ainda, não tava sentindo dor nem nada. Então, gente, foi mil maravilhas, eu tava me sentindo muito bem ali, né, na hora que acabou aquele... Assim, eu já tava até conseguindo respirar melhor também, eu já tava ficando menos grog, né, eu já tava bem melhorzinha, já mais ativinha, tava conversando melhor, falando melhor. E aí, enfim, me tiraram do quarto, da sala de cirurgia e foram me deixaram um tempinho lá num lugarzinho lá que fica medindo a pressão, ficar vigiando um pouco a minha pressão antes de eu ir pro quarto, pra ver se ela tá certinho, normalzinha, né, tudo mais. E aí ficou tudo bem, fiquei uns 10 minutos lá. E aí sim me levaram pro meu quarto, né, na minha maca lá e tal. E aí, gente, foi só alegria. Fiquei muito bem, fiquei muito feliz. E depois de mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas assim, pós o parto, eu já no meu quarto já, o efeito da anestesia já estava passando, eu já estava sentindo minhas pernas, o movimento das minhas pernas já. E lá na sala do parto, na hora do parto, eles colocaram a sonda, que eu nem senti, né? Mas eles colocaram a sonda lá, fizeram tudo lá, tudo certinho. E aí, na hora que você já tá no quarto já, né, após o parto, eu me lembro que foram lá olhar, né, que a gente fica de fralda, né, então eu lembro que foi uma enfermeira lá olhar como que tava meu fluxo, falou que tava tudo certinho, tudo normal. Toda hora vai lá, dá os remédios, vai lá, bota soro toda hora, até o momento que você tem que tomar soro. Aí depois foi uma enfermeira lá e perguntou, né, eu já tava me sentindo bem, se eu tava sentindo minhas pernas, se eu tava tonto, se eu tava enjoado. Eu falei, não, tá tudo bem, e os movimentos das minhas pernas já voltaram, tô me sentindo ótimo. Aí eles foram lá e liberaram pra me comer e beber, né, que eu já tava morrendo de sede, morrendo de fome. Lanchinho, né? Aí antes disso eu tinha tomado água e aí comi, né? Depois o lanchinho todo, aí me senti bem e tal, tudo normal. E é isso, gente. Aí toda hora vão as enfermeiras lá, de hora em hora, né? Levar os remedinhos pra você tomar até você ir embora. Tudo certinho, de madrugada, de manhã cedo, o tempo todo. Então, é isso. Fui muito bem tratada no hospital onde eu ganhei a Laura. E aí, durante a noite, a Laura, ela dormia bem, né? Dormia bem, não ficava... Dava pra mamar, né? A primeira mamada ela puxou direitinho também. Eu tive bastante colostro, né? O meu leite ele começou a sair mais ou menos o quê? Acho que foi quando eu já tava. Acho que foi no último dia que eu fiquei no hospital. Isso, aí no dia seguinte já tinha, eu vim embora, em casa ela já tava saindo leite horrores. Aí eu lembro que eu acordei com o peito desse tamanho assim, parece 2 pedras de leite. Na primeira noite eu não levantava ainda, né? Só no segundo dia. Que eles tiram a sonda, eles levam a gente pra tomar banho, aquelas coisas todas, e a gente já pode andar. E aí eu já podia cuidar da Laura, ela tá acordando aqui de novo. E aí no terceiro dia a gente já veio embora, né, que eu fiquei 2 dias só lá. E aí, gente, acho que foi só isso mesmo, foi tranquilo. Aí no do Arthur foi assim também, foi bem tranquilo, mas quem ficou comigo teve revezamento, né, na primeira noite quem ficou, se eu não me engano, foi minha irmã, na do Arthur, foi minha irmã. E no segundo, acho que foi minha mãe, porque nesse hospital que eu ganhei o Arthur não podia ficar acompanhante homem na época. Então, quem ficou foi acho que minha irmã e minha mãe, se eu não me engano. No parto do Arthur, Bruno não pôde assistir, né? Naquela época tinha essas palhaçadas que o pai não podia assistir. Hoje em dia que pode, né? Hoje em dia não tem mais essas bobeiras, não. Então, no parto da Laura, o Bruno assistiu, né? Tudo certinho. E ele que ficou de acompanhante comigo no hospital. Aí, gente, foi isso. No do Arthur também eu fiquei só 2 dias também no hospital onde eu ganhei ele. Depois fui embora pra casa, tranquilo. Chegou em casa, aí eu senti uma coisa estranha, assim, na época do Arthur. Cheguei em casa, foi tranquilo, assim, na parte da manhã, minha mãe deu banho nele. Foi o primeiro banho dele em casa, foi minha mãe que deu. O da Laura também, foi minha mãe. E aí, gente, quando foi... Aí ficava indo lá as pessoas me visitar, né? Eu morava ali embaixo, ainda onde que a minha sogra tá morando agora. E aí quando foi à noite, aí todo mundo foi me visitar, minha mãe, minhas irmãs, pessoal e tal. Aí quando foi todo mundo embora, na hora de dormir, assim, eu fiquei assim, eu senti uma tristeza dentro de mim, uma coisa estranha. Sei lá, eu fiquei pensando, será que eu tô com depressão pós-parto? Só sei que eu senti uma coisa estranha quando todo mundo foi embora. E eu me senti assim... Eu me senti muito estranha, fiquei com muita vontade de chorar e eu chorei. Eu não sei de onde estava vindo aquele choro. Eu não tinha nada pra ficar triste, mas eu não sei, foi uma coisa estranha que eu senti dentro de mim e eu comecei a chorar. Aí dizem que é normal, né? Que é como se fosse uma depressão pós-parto.
Então, do Arthur eu senti isso. Eu só sei que foi no banheiro chorar muito. Aí o Bruno falou: o que foi, Juliana? Não sei, tô chorando. Sabe, eu chorei assim com muita tristeza mesmo no peito, uma angústia. É muito estranho. Então, eu senti, mas foi só aquela primeira noite. Aí depois eu dormi e tal, normal. Não senti mais aquele chororô, não, aquela tristeza estranha, não. Mas eu acho que eu me recuperei um pouco bem mais rápido no pós-parto do Arthur do que o da Laura. Da Laura eu fiquei bem mais delicada, mas o do Arthur foi bem mais tranquilo, acho que foi bem mais rápido. O meu fluxo acabou mais rápido. Eu me lembro que eu fiquei só alguns dias e acabou, e depois ficou reguladinho direitinho, vinha todo mês certinho. Já no dela demorou embora, fiquei mais de semanas. Então, aí eu não sei como que vai ficar agora, né? Se vai ficar regulado, eu não sei. Enfim, então teve algumas diferencinhas assim e outras, né? Mas foi tudo tranquilo, graças a Deus, a recuperação dos dois. A minha cesárea já tá sequinha, já saiu até casquinha já. Enfim, gente, então foi assim o meu parto, né? O parto da Laura foi desse jeito que aconteceu. E o do Arthur eu não senti absolutamente nada, não cheguei a entrar em trabalho de parto, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no like e se inscreva aqui no canal se não for inscrito, tá bom? E um grande beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!